Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o empresário Roberto Gauch, a quem eu quero agradecer bastante por ter aceitado o nosso convite. A gente percebe que hoje no mercado alagoano entrou um novo conceito, o conceito do self-storage. Para quem não está familiarizado com esse nome, com essa nomenclatura, o que significa o self-storage? Olá, Wendel. Olá a todos que estão nos assistindo. O conceito de self-storage basicamente é locação de espaço. Nós temos o nosso galpão e esse galpão é subdividido em várias partes que nós chamamos de box e que são estruturas metálicas com uma porta de enrolar. E nós locamos esses boxes, são boxes de diferentes tamanhos, e nós locamos esses boxes por cliente, o cliente de acordo com a necessidade de cada cliente. Isso daí está implantado há quanto tempo em Alagoas? Nós trouxemos para Alagoas em agosto do ano passado, 2016. E desde então, onde é que fica localizado? Como é que funciona esse serviço? Nós estamos localizados na Avenida Jatiuca, lá no centro da Avenida Jatiuca, ali no meio da avenida, próximo à Casa Jardim. A gente procurou ter essa boa localização porque a demanda desse tipo de negócio é ter uma boa localização para atender principalmente a redondeza, atender shoppings, atender restaurantes, atender o público em geral, pessoa física também. Então nós viemos em agosto de 2016, aproveitamos que tinha um espaço nosso, que já era nosso há 19 anos, já no local na Avenida Jatiuca, e colocamos a guarda em box aí. Tem sido bem aceito? Olha, como é um negócio novo, o início está sendo difícil, né? Principalmente no ano passado, até a metade, até janeiro, fevereiro. Aí depois nós começamos a esquentar um pouco mais, porque é uma cultura diferente. A gente tem que, aos poucos, ir colocando na mentalidade das pessoas, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, para que é um tipo de negócio, um bom negócio. Para a empresa seria um bom negócio o custo-benefício, dele ter um espaço à parte para guardar seu estoque, guardar seus descartáveis. E para a pessoa física, um local que ele pode fazer como um quarto extra da sua casa. Então, hoje, nós já estamos com mais de 50% do local de pessoas que já estão lá, né, dos nossos boxes. Mais de 50% dos nossos boxes já estão preenchidos. E a tendência é crescer porque é um negócio que tem demanda. A gente vê que tem demanda, então a tendência é crescer mesmo aqui. Como é que são os planos desse self-storage? Então, nós temos um contrato bem flexível, é um contrato mensal, é bem diferenciado de uma locação de um apartamento, de um imóvel, né? É um contrato bem flexível de um mês, o cliente chega lá na guarda in box, no self-storage, vê qual é o tamanho do box que se adequa ao que ele está necessitando e loca o seu box. Tem um seguro à parte também que é feito e é um contrato pago mensal. O cliente paga no ato e mensalmente ele vai pagando. Se ele não quiser mais, o contrato também tem essa flexibilidade, tira o material, deixa a porta aberta, pode ir embora e não tem nada extra para pagar, nada, nem quebra de contrato, não tem nada disso não. Quais os tamanhos dos boxes? Hoje nós contamos com tamanhos de 2 metros quadrados até 30 metros quadrados. O 2 metros quadrados é o pequeno, temos de 4 metros quadrados o médio e o grande de 8 metros quadrados. E o gigante que é o 30 metros quadrados para a gente, principalmente empresas, né, que queiram guardar seus estoques. Hoje nós temos lá empresas de diferentes ramos. Construtoras, decoradoras de festa, temos pessoal que guarda descartáveis, brindes. Então hoje a gente já tem uma gama bem diversificada, esses boxes dá para atender a toda a necessidade do cliente. E vai de quanto a quanto o valor da locação? Olha, o valor mínimo lá do box pequeno está custando 250. Se tratando de um valor de imóvel, de um quarto extra, do metro quadrado que a gente tem na Avenida Jatiuca, na parte baixa, né, de Maceió, é um valor bem acessível. A gente
A gente tem condições de fazer esse metro quadrado mais barato porque a gente subdivide. Então é um negócio que acaba sendo bom para todo mundo, tanto para o empresário quanto para o cliente. E um de 30 metros fica quanto? O de 30 metros quadrados está na faixa de R$ 1.200, R$ 1.100, R$ 1.200, está nessa faixa. Que tem um seguro à parte, depende do seguro, que o seguro é obrigatório a fazer, porque a gente faz um seguro com a Porto Seguro. A gente tem essa parceria com a Porto Seguro, é um seguro obrigatório, e cada vez que a gente fecha um contrato, o cliente tem que declarar o valor que ele vai guardar lá. E tem a flexibilidade também dele poder mudar esse valor de acordo com a sua demanda, seja ela empresa ou pessoa física também. Fora isso, vocês têm um sistema de segurança. Fora isso, nós temos um sistema de segurança lá completo. Foi o que a gente mais investiu, foi em segurança, porque nós vamos guardar material de terceiros, né? Então, nós temos câmeras de segurança 24 horas filmando, monitoramento, segurança eletrônica 24 horas, toda a estrutura do box é de metal, o cliente fecha, leva a chave, tem uma parte que é tipo uma grade em cima, que é para o material respirar, para não criar mofo, esse tipo de coisa a gente se preocupou com relação a isso. E os portões, tudo que a gente fez lá, mais seguro quanto a isso, para dar total segurança para o cliente, né? Como foi que você chegou a esse serviço, Roberto? Então, eu trabalhei de vendedor de material de construção desde os 17 anos, depois trabalhei como representante comercial no ramo também de construção e sempre tive um desejo de ter um negócio meu, um negócio próprio, né? Para abrir um negócio próprio meu, era um sonho meu. Aí, no ano passado, no começo do ano passado, eu comecei a estudar tipos de negócio que eu pudesse abrir. Então, aí eu vi o programa do Sebrae, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí, quando eu vi, eu tentei antes já várias franquias, mas nada interessava muito, nada eu via que era uma coisa que poderia dar certo. Foi então que eu vi o serviço de self-storage, que me interessou muito. Me interessou muito o serviço de self-storage, porque é uma coisa que a gente vê que tem demanda no Brasil, principalmente porque no Brasil tem muito pouco. Se tiver um comparativo com os Estados Unidos, que é onde tem um maior número de self-storage, nos Estados Unidos tem 50 mil self-storage no país dos Estados Unidos, e aqui tem somente 150. Para você ter uma ideia, o Brasil tem menos self-storage do que a África do Sul. Para você ter uma ideia de serviço comparativo. bem no início aqui. E é um serviço que está muito no início e a gente vê que tem a crescer porque os imóveis estão cada vez menores. Uhum. Todo mundo precisa de um espaço em algum momento da vida. Então eu vi que era um negócio interessante. Aí coincidiu com meu pai, que é dono do galpão da Avenida Jatiuca, que ele estava tentando alugar. E nesse período que tá muito difícil de aluguel, dificuldade de alugar, eu fiz essa proposta para ele. Ele também comprou a ideia e a gente acabou abrindo a Guarda Box lá em agosto do ano passado. Quanto tempo de estudos para realizar o serviço? Olha, foi mais ou menos 6 meses, que é esse tempo que eu comecei a procurar um pouco depois, mas foi mais ou menos 6 meses para abrir. Porque parece ser um negócio simples, mas tem muitas coisas na área de marketing, tem o processo todo que é feito. A gente viajou para algumas cidades que já tem self-storage lá consolidado. Então foi muita pesquisa, muito estudo para poder abrir esse tipo de negócio. Aí a gente... Você viajou a quantos lugares? Nós fomos Recife e São Paulo. Recife é mais parecido com Maceió, que está em crescimento, tem poucos, mas já tem mais de já tem mais ou menos uns 4, se eu não me engano, lá. São Paulo já está muito difundido já, desses 150 que eu te falei, mais da metade está em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, a gente viu como é que funcionavam as estruturas. Nós tivemos até um parceiro lá da New Storage, lá de Recife, que foi quem nos apresentou, que nos falou como é alguns processos para a gente poder abrir. Aí, depois desses estudos, a gente viu que dava para levar para frente e
estamos aí até hoje. Tem uma parte que é burocrática que é recente, né, Roberto? Isso. O self-storage demorou um pouco, ele deu início aqui no Brasil em 96. Mas só foi bombar mesmo, só foi explodir no Brasil a partir de 2010. E em 2013, nós conseguimos, a associação conseguiu ter uma parte lá na questão de locação de imóveis. Tem uma subdivisão lá que tem self-storage agora. Isso daí, em quanto tempo você falou agora? Isso 2016? Foi 2013. 2013 foi. E nisso já existe associação? Existe. A associação já existe desde 95, 96, já existe. A associação já é antiga. Foi quando começou lá em São Paulo, começou a dar certo. A associação já existe há um bom tempo. A Associação Brasileira de Self-Storage. Quais os custos, geralmente, de um empreendimento como esse? Olha, os custos desse empreendimento, geralmente, não é barato. Eu falo assim, geralmente, porque eu comecei de uma forma diferente. Principalmente pela época que nós estamos, né? Geralmente, o custo para você fazer um self-storage completo, com todos os boxes de uma vez, né? Vai custar muito, mais de 500 mil. Podemos colocar aqui de certeza. No meu caso, eu gastei numa faixa de 100 mil reais para a gente começar com 5 boxes, 100 mil contando com os 18 que eu tenho hoje. A gente começou com 5 boxes para sentir o mercado, porque mesmo a gente vendo que é um negócio que tinha um futuro, mas também nós temos um estilo meio conservador em relação a isso, começamos com 5 boxes, vimos que dá certo, conseguimos alugar boa parte deles, aí fizemos mais, até hoje estamos com 18, mas nós temos um projeto lá de 40 boxes no local. Isso é um investimento porque você já tinha o terreno e a estrutura. Isso porque eu já tinha a estrutura, é uma estrutura nossa, né? Então, se você for contar com aluguel, já sobe uma quantidade bem razoável, principalmente porque é um negócio, como eu falei para você, que é interessante colocar num local de fácil acesso e num local que tem um bom público. Porque o guarda-móvel comum, é normal você encontrar ele fora da cidade, né? Tem guarda-móveis ali perto do aeroporto, você encontra ele mais distante da cidade. Mas o self-storage, como ele tem essa flexibilidade, principalmente do cliente ir e vir a hora que quiser, ele tem que ficar mais localizado próximo do público que você quer atingir. Que no nosso caso são essas pessoas físicas, shoppings e logística que está ali naquele público ali. A gente está aqui falando com o empresário Roberto Gauch e falando sobre o self-storage, que embora não seja tão recente o tipo de serviço, aqui em Alagoas ainda está num processo de, vamos dizer, de popularização. Tá, né, estamos pulverizando, né? Não é isso? Então a gente vai falar mais sobre esse serviço no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo. O programa Ponto de Vista volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o empresário Roberto Gauch. Estamos falando sobre self-storage, o autosserviço de armazenamento. Quando se fala autosserviço, tudo é comandado pelo próprio cliente, pelo próprio usuário? Isso. Quando a gente procura até não chamar o serviço, o self-storage de serviço, porque na verdade a gente não presta serviço para o cliente. Autosserviço já está falando que o cliente que faz o serviço todo, né? Uhum. O cliente, ele loca o espaço. A partir do momento que ele loca o espaço é dele, ele contrata a empresa de mudança, empresa frete, que ele vai levar o material dele para lá, ele que leva, ele abre o box, ele fecha a hora que ele quiser, ele tem a chave dele, nós não ficamos com cópia de chave, o box é exclusivo do cliente. Ele pode ir e vir dentro do horário comercial, né, o horário que fica aberto, ele pode ir e vir a hora que quiser, abrir e fechar o box. Se ele precisar de algum equipamento na madrugada, como é que ele faz? Olha,
é muito complicado, questão da madrugada, a gente abrir uma exceção para isso. Principalmente por causa de segurança, né? Mas já aconteceu um caso que a gente abriu uma exceção e pode acontecer, é muito difícil, mas aconteceu, por exemplo, de uma empresa no shopping, né? Shoppings, tudo que faz no shopping é a partir das 10 da noite. A empresa estava desmontando o quiosque, aí ia levar o quiosque para lá, mas só depois das 10 da noite. Acabou que eles chegaram 2 horas da manhã lá. Aí também eu fui lá só na hora que eles chegaram para abriu, colocou o quiosque e foi embora. Mas, por enquanto, a gente abre uma sessão de vez em quando. Ainda daria para fazer esse tipo de situação, mas particularmente eu não acho uma boa ideia, a questão de segurança mesmo. Geralmente o ideal é o quê? É horário de comercial? Horário comercial, de 8 às 12, de 2 às 6. Nós temos mais flexibilidade em relação ao horário comercial. Nós temos diariamente cliente dizendo, vou chegar 12:30, vou chegar 1 hora, você pode me esperar? A gente espera, a gente não fecha. Tem vários casos que acontecem dessa maneira. 6:30 da noite, que é o horário que ele fecha o negócio dele, que quer guardar alguma coisa. Aí, nessa relação, é mais flexível, é mais tranquilo da gente fazer. Pensando desse modo, quais são os seus principais clientes? Então, a gama de clientes... No caso de público, qual o seu principal público? Certo. O público do self-storage é um público bem vasto. Primeiro a gente divide em pessoa física, pessoa jurídica, e nós temos de público que vai a uma pessoa física que deseja simplesmente guardar uma mala de viagem, malas que está em casa, ocupando o espaço de um guarda-roupa, num box pequeno, até uma construtora, até uma empresa grande que queira guardar seu estoque. Nós temos decoradores de festa, que servem para guardar, para não deixar em casa, né? Material espalhado, aí fica em casa. A questão mais de organização e para não amontoar em casa. Nós temos, além de construtoras que eu falei, nós temos também pessoas físicas que trabalha com brindes. Nós temos pessoal que trabalha com estoque de mercadorias, né? De material de construção. Então, é um público bem vasto. É só você precisar de espaço, porque você tem uma empresa, em algum momento você precisa de espaço. Seja, por exemplo, arquivo morto. Uma empresa às vezes tem uma sala lá só ocupando de arquivo morto. Dentista, prontuário. Eu já ouvi dentista que tem uma sala aluga uma sala só para guardar prontuário. Então, ele vai pagar dobro, triplo do que ele poderia pagar no self-storage e vai ficar um negócio fechado, seguro, um ambiente totalmente favorável para ele guardar o que ele quiser. Então, o público é bem vasto. Quando se pensa nesse sentido, é preciso fazer investimento inicial, você já falou desse investimento inicial, mas existem investimentos contínuos para manter um negócio desse? Olha, essa é a parte que eu acho boa do self-storage. O investimento, manutenção, né? Uhum. A manutenção é mínima. Você vai ter lá praticamente, você tem poucos funcionários, você tem um funcionário no local que eu tenho agora, eu tenho é uma espécie de zelador? É uma espécie de recepcionista que faz os contratos também, mas no caso do zelador não, porque tem sempre uma pessoa que a gente vai lá fazer esse trabalho de limpeza, né? Fora a detetização que a gente faz cada 3 meses, tem essas coisas também que a gente faz. Mas o custo do box é praticamente o custo só da fabricação. Mas tem a manutenção de uma porta? A manutenção... Ou isso é do usuário? Não, a nossa. A não ser que o usuário danifique a porta. Aí é por conta dele, já tem tudo em contrato. Mas a manutenção de porta, essas coisas, é muito mínima também. É muito difícil você quebrar uma porta, de enrolar. Lâmpada. Você vai colocar uma graxa, alguma coisa na porta. Lâmpada, a manutenção é bem mínima. São coisas que lâmpada não se queima todo dia, né? A porta... Quando você coloca uma graxa, ela fica muito tempo para
para ficar isso, é mais material de limpeza, entendeu? Porque é um ambiente que tem que estar sempre limpo para receber os clientes, né? O self-storage tem essa característica de ambiente limpo, bem localizado, tudo para receber o cliente diferente do guarda-móveis. A gente tem esse diferencial que é isso daí. Para fazer funcionar também, você falou da segurança, além das câmeras, equipamentos, existe presencial, a segurança presencial, não? Hoje não. A gente não vê necessidade hoje de ter uma segurança presencial. Nós temos um projeto futuro que é de ter acesso 24 horas. Aí provavelmente aí nós devemos ter um porteiro na noite, né? Na madrugada. Com esse projeto ele inclui um controle de acesso digital. Que o cliente chega lá, não precisa ter ninguém para recepcionar, só precisa de ter esse segurança que vai receber o cliente, que vai só fazer parte da segurança mesmo. Mas aí essa parte de autosserviço funcionaria ainda mais, que o cliente chega e tem esse acesso lá sem precisar de ligar para ninguém, sem precisar porque hoje o acesso, ele chega lá, ele toca o interfone e o recepcionista desce e vai atender. Fica tudo fechado, né? Que não é uma coisa que a gente quer expor, é um depósito mesmo. Você certamente estudou também os self-storage dos outros países. É muito semelhante? Temos a avançar nesse sentido de conceito, não? Olha, hoje o self-storage padrão no Brasil, o self-storage nos Estados Unidos, hoje está muito, muito igual. No nosso caso, como a gente foi fazendo aos poucos, falta só essa parte do controle de acesso, o acesso remoto mesmo, digital ou digitar a senha. É a única coisa que falta. De resto está tudo igual, que é essa parte da segurança eletrônica, câmeras, detetização, seguro. Tudo aí inclui o serviço, o self-storage, né? Existe alguma diferença de conceito de algum país para outro, não? Não, é o mesmo conceito. É uma extensão do seu negócio ou da sua casa. É um quarto extra ou uma sala extra que você tem. Nos Estados Unidos começou também dessa forma, como começou aqui. Imóveis cada vez menores e tiveram a necessidade de abrir um self-storage. Aí estourou, foi bombando. O Canadá, na Europa tem mais de 2.000 self-storage. Existe alguma necessidade de guardar sigilo sobre quem tem os boxes nesse sentido? Não? Porque, exemplo, em alguns casos eu percebi que nos Estados Unidos você quer separar, a pessoa tem até o espaço, mas quer separar para ter uma privaticidade em termos do que guarda, da família, ou às vezes materiais como que não pode ter acesso à criança, um material químico, um material bélico, por exemplo, nesse sentido. Existe sigilo para dar uma tranquilidade a esse usuário? Não, o sigilo, ele não existe quanto a ele não precisa me dizer o que está guardando. Ele não precisa. O primeiro ponto é esse, ele não precisa me dizer o que ele está guardando. As balas do Gedel não podem ser guardadas, podem tranquilamente. Tô brincando. Já existe um caso, se eu não me engano, foi em São Paulo, que a polícia foi bater lá, foi lá no self-storage, em um desses self-storage de São Paulo, e encontraram, ou foi arma ou foi drogas, se eu não me engano, foi esse material ilícito. Mas o contrato, ele já me exclui dessa responsabilidade. Me exclui dessa responsabilidade. Mas a dúvida era sobre sigilo. Exemplo, a pessoa precisa declarar no imposto de renda que aluga esse espaço ou não? Dá para ter um sigilo sobre ter um espaço alugado? Não precisa. Ele tem esse espaço. Empresa, ele tem que fazer uma parte extra, tem que declarar quando é empresa. Mas é ele com a receita lá, né? Não é comigo. Então, nesse sentido, quem chega hoje no self-storage tem a lista de quem está lá no... Não. Quem chega... eu acho que é esse sigilo que você estava falando, Isso. Não tem... Tem o sigilo em relação aos clientes. Um cliente, você chega hoje lá, você não sabe quais são os outros clientes que tem lá. É isso daí. Você chega lá, você aluga o seu espaço e todos os espaços são iguais. Não tem nenhum... Tem total sigilo, né?
como você pensa desse mercado evoluindo nos próximos 10 anos? Olha, aqui no Brasil a gente tem muito a desenvolver. Eu imagino que a associação mesmo, ela colocou um número que em 10 anos a gente deve desenvolver 10 vezes mais do que a gente tem hoje. Eles colocam numa faixa que querem desenvolver em 10 anos 2.000 unidades aqui no Brasil. Então, tem muito a desenvolver. No Brasil, principalmente, que nós temos uma extensão muito grande e nós temos muito público para isso, né? Hoje temos quantas empresas? Você falou agora que mais 2.000, hoje tem quanto no Brasil? Hoje tem 150. 150, ou seja, 10 vezes mais. No mínimo 10 vezes mais, 1.500 para cima. E como é que eles pensam em fazer, nos 10 anos, aumentar isso 10 vezes? Olha, primeiro, pela demanda que existe. Segundo, pela cultura que está sendo, com essas novas empresas que estão surgindo de self-storage, a gente acaba sendo, eu tenho esse ônus, né? Por exemplo, aqui em Maceió, de ser a primeira empresa, eu tenho que colocar essa cultura, que o povo alagoano ele assimile essa cultura de guardar no self-storage, que é um negócio bom. Um negócio bom para ele, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, comparando essa estimativa com a estimativa dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a ideia que os Estados Unidos são pessoas que guardam mais, mas por baixo tira esses 1.500. Pelo crescimento deles, a gente vê que aqui tem muito a crescer. Então, eles fizeram esse gráfico que dá nessa faixa mais ou menos de 10 vezes mais do que a gente encontra hoje. Pois bem, eu quero agradecer, eu estou aqui com o Roberto Gauch, ele que é empresário da Guarda Inbox. E número de contato, Roberto, para quem estiver querendo acessar o serviço, a locação. Certo. O número de contato, nós temos o telefone fixo, que é o 3313-9241, é o telefone da Guarda Inbox. E tem o meu celular, que é 82, né? 98828-1098. Esse no meu celular tem um WhatsApp. Você poderia repetir, por gentileza? Que quiser. O celular 8298828-1098. Pois bem, o programa Ponto de Vista segue, a gente volta já.